Boa noite. Todos bem? Felizes? Um privilégio, né? Estar aqui novamente com vocês. Todos me conhecem? Não? Eu sou a Ana. Aí, por ser pequenininha, né? O apelido virou Aninha e eu gosto muito do Aninha. Está todo mundo tranquilo para me chamar de Aninha, que eu fico muito satisfeita, tá bom? Uma boa noite a todos vocês e que nós possamos absorver cada mensagem falada aqui hoje para que a gente possa colocar isso em prática. Vamos fechar os nossos olhos e fazer só uma vibração bem rápida para que a gente possa iniciar o nosso tempo. Vamos apoiar nossos dois pés no chão, soltar os nossos braços e nesse momento agradecer a Deus. Nós não vamos pedir nada, nós vamos só agradecer por estarmos aqui reunidos. Quantos desafios, né, nós vivemos hoje para que nós pudéssemos estar aqui reunidos. E isso é motivo de gratidão. Agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, pelos nossos lares e por tudo de bom que nós temos em nossas vidas, né? Que nós temos muito mais coisas boas do que coisas ruins, muito mais coisas para agradecer e nada para reclamar. Então, que possamos estar aqui agora, neste momento, somente aqui e agora, assimilando cada ensinamento, cada mensagem dessa doutrina linda de amor que nós temos à nossa disposição e certamente sairemos daqui bem melhores do que chegamos. Que assim seja. Hoje é um tema muito bacana de falar, né? Muito bacana de ouvir. Vou falar sobre fé e coragem. Nós precisamos de fé? Sim ou não? Nós precisamos de coragem? Sim, muita, né? Muita fé e muita coragem. Uma sem a outra, a gente sobrevive? Só com a fé? Não. Ou só com a coragem? Não. Nós precisamos ter as duas juntas, caminhando, né? Lado a lado. Porque nós precisamos ter a fé e nós precisamos ter a coragem. Aí eu vou falar um pouquinho da fé, um pouquinho da coragem. Depois nós vamos relacionar tudo. Eu procuro sempre, gente, estar embasada no Pentateuco. Quem aqui conhece o Pentateuco Espírita? Levanta a mão para mim, por favor. Quem conhece o Pentateuco? O Pentateuco são 5 obras da codificação da doutrina espírita. São as primeiras 5 obras, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Essas são as 5 obras do Pentateuco. Se a gente quiser conhecer bastante mesmo, aprofundado sobre a doutrina espírita, leiamos essas 5 obras, né? Que é a origem de tudo. É o Pentateuco que é a origem de todos os ensinamentos. E aí, se vocês me perguntarem, Aninha, eu nunca li nenhum dos 5, por qual que eu começo? A minha orientação seria começar pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi escrito na forma de perguntas e respostas. O Allan Kardec fazia perguntas, os espíritos respondiam. E por que eu oriento ele como primeiro? Deixa eu só abrir aqui. Eu oriento ele como primeiro para se ler, porque ele é como se fosse o resumo dos outros 4. Se nós pegarmos aqui, ó, o primeiro livro do Livro dos Espíritos, que são as causas primeiras, ele resume a Gênese. Se nós pegarmos o livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, ele resume o Livro dos Médiuns. Se nós pegarmos o livro terceiro, que são das leis morais, ele resume o Evangelho. E se nós pegarmos o livro quarto, das esperanças e consolações, ele resume o céu e o inferno. Então, um só, nós vamos ter uma noção aprofundada das 4 obras. Então, quero começar a ler sobre a doutrina espírita, sobre os fundamentos da doutrina, o Livro dos Espíritos, certo? Agora vocês já conhecem o Pentateuco e já tem uma noção por onde começar, né? Por quê? Porque nós precisamos entender, nós precisamos conhecer para depois colocarmos em prática. Como
que a gente vai colocar o ensinamento em prática se nós não conhecemos, não é? Como que nós vamos entender e saber o nosso rumo se nós não temos o entendimento da doutrina, né? Então, um bom caminho para a gente seguir são as obras do Pentateuco, correto? Adoro falar isso, porque assim, muitas pessoas não conhecem o Pentateuco, e mesmo aqueles que conhecem, às vezes, né, se esquecem de uma outra obra. São 5 obras que a gente não deve esquecer, tá? Eu vou pegar primeiro para a gente aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou ler no capítulo A Fé Transporta Montanhas. A fé é um assunto tão importante que ela tem um capítulo inteiro do Evangelho falando da fé. E ele fala que a fé, o título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a fé, imagina uma montanha bem grande, bem grandona, um morro mesmo, uma montanha. A fé vai lá, tirar aquela montanha do lugar e transportar aquela montanha para outro lugar? É esse o sentido? Sim ou não? Não. Jesus utilizava muito dos elementos da natureza para passar os seus ensinamentos, porque naquela época a maioria das pessoas tinha um contato com a natureza. Então, quando Jesus falava que a fé transporta montanhas, ele quer dizer que a fé é uma coisa tão grande, é um valor tão grande, né, que no sentido figurado ela consegue tirar uma montanha enorme de um lado e levar uma montanha enorme para o outro lado. Então esse é o sentido do fé transportar montanhas, né? É que a fé é um instrumento maravilhoso e extraordinário que a gente tem de transportar diversas coisas na nossa vida. Aí o que eu vou ler aqui no Evangelho é, na prática, quais são algumas das montanhas que a fé transporta. Deixa eu só localizar vocês aqui no Evangelho. Ó, o capítulo A Fé Transporta Montanhas é o capítulo 19 e eu estou lá no item 2, bem no finalzinho. Olha o que ele fala pra gente. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Então, essas são algumas das montanhas que a fé é capaz de transportar, né? Nosso egoísmo, nossa inveja, nossa impaciência, nossa intolerância, né? Todos os nossos vícios físicos. Então, com fé, nós somos capazes de vencer, de transportar todos esses desafios, né? Todas essas montanhas. Tranquilo? Sim? Aí vamos só especificar um pouquinho dessa fé. A fé, ela existe de 2 maneiras. O Evangelho define pra gente que ela pode ser de 2 maneiras. Ela pode ser essa fé que nós estamos desenvolvendo aqui, ó. Essa fé que a gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus, acredita nos seus ensinamentos, né? Vai a determinada casa de oração. Esse é um tipo de fé de acordo com a doutrina espírita. Nós denominamos essa fé de fé divina. É a fé numa divindade, é a fé na espiritualidade, né? Nós temos esta fé. Mas vocês acham que só existe essa fé? Só a fé divina? Sim ou não? Sim ou não? Não. Existe outra categoria de fé que o Evangelho denomina pra gente, da fé humana. Vamos entender o que é fé humana? Quando nós estamos cuidando de um projeto nosso, estamos mentalizando esse projeto e vamos colocar esse projeto em prática. Nós precisamos ter uma fé de que esse projeto vai ser realizado. Quando a equipe da casa, né, colocou o projeto como essa construção, não é? Como ia ser, como ia acontecer, moveram energias para isso acontecer, eles tiveram fé. Foi uma fé humana, fé em si mesmo, fé em todo o conjunto de que isso ia acontecer. Então, o que é uma fé humana? É fé
no homem, é fé em nós mesmos, é fé no outro, é fé na evolução e no progresso da humanidade. É acreditar em si mesmo, é acreditar no outro, é acreditar na evolução da humanidade. Então são duas categorias de fé, a fé divina e a fé humana. Eu, Aninha, particularmente, eu acho bem mais tranquila a fé divina, né? A gente acreditar em Deus, né? Pai de misericórdia, de amor, de bondade, que criou tudo e todos, é muito mais fácil a gente acreditar em Deus do que acreditar em nós mesmos, não é? Do que acreditar no outro, do que acreditar no progresso da humanidade. Mas existem essas duas categorias de fé e nós precisamos trabalhar as duas. Nós precisamos trabalhar tanto a fé divina, a nossa espiritualidade, como a nossa fé humana, que é a fé em tudo que contém na humanidade. Certo? Os dois estilos. Aí, vamos falar um pouquinho. Eu até vou ler ali na Gênesis um pedacinho, né? Que eu gosto muito da Gênesis também. Falando da fé. Fé é acreditar. E nós somos energia. Se nós acreditarmos, nós movemos as nossas energias favoráveis àquilo que nós estamos acreditando. Porque se nós somos toda energia, pensamento, palavra, atitude, situações, a fé é capaz de movimentar essas vibrações. Nós podemos ter uma fé que atrai vibrações boas e os nossos objetivos se concretizam, ou nós podemos ter uma fé que afasta as vibrações boas. Aí os nossos planos não se concretizam. Vamos na prática? Não tem aquelas pessoas que tudo vai fluindo naturalmente? Que elas vão fazendo as coisas e o caminho vai se abrindo, vai dando tudo certo para aquela pessoa? Às vezes a gente fala até que é sorte, mas não é sorte. O que seria essa denominação que as pessoas falam sorte? Essa pessoa é tão positiva, ela se esforça tanto, ela tem pensamentos tão bons, ela tem um merecimento bacana, que ela vai atrair energia boa para ela. E as coisas vão acontecendo, pelo próprio poder da fé. E tem pessoas, por outro lado, que nada dá certo, né? Que faz um monte, tenta fazer um monte de coisa, mas nada vai dando certo. Provavelmente essa pessoa está atraindo para si vibrações negativas, que não permitem que os seus objetivos sejam concretizados. Querem ver que não é a Aninha que está falando isso? Que lá na Gênesis, quando nós pegamos o capítulo 15, que são os milagres do Evangelho, lá no item 11, olha o que a Gênesis fala da fé para a gente. Jesus tinha razão em dizer: a vossa fé vos salvou. Quando Jesus fazia os seus milagres, não era a frase que ele usava? A tua fé te salvou, vai e não voltes a pecar. Era isso que Jesus falava, né? Então ele tinha razão quando ele falava isso. Compreende-se aqui que a fé não é a virtude mística, lá longe, né? Aquela virtude distante, tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Gênesis é pura física, né? Pura física quântica, naquela época que ninguém nem imaginava que iria existir física quântica. E o que falou pra gente nesse pedaço? A fé pode atrair coisas boas, ou a fé pode afastar coisas boas. E mais ainda, ela pode paralisar. Se eu não tenho nenhuma fé positiva, nenhuma fé negativa, eu posso paralisar as coisas na minha vida. Eu posso retardar o acontecimento dos projetos, né? Da realização das coisas, da saúde, de todo o contexto de nossa vida. Então a fé, ela é extremamente importante, porque nós precisamos dela para concretizar tudo que nós viemos aqui fazer. É muito difícil quem não acredita ter alguma coisa realizada na vida. A gente precisa acreditar em alguma coisa, né? A gente precisa acreditar em alguma atitude nossa. Um exemplo pequenininho é aquela pessoa que vai fazer um teste. Vamos colocar aí uma entrevista de trabalho. A pessoa vai lá fazer uma entrevista de trabalho. Dependendo do pensamento que ela for, ela não deve nem ir. Sabe assim, se ela vai fazer essa entrevista com o pensamento, não vou conseguir, tem muita gente lá, não vou ter chance e tal, não vai conseguir mesmo. Porque nem a vibração da possibilidade daquilo realizar a pessoa teve.
Ao passo que se ela for confiante, falar, tá, tem vários candidatos para essa entrevista, tem várias situações, mas eu estou bem preparada, eu vou me portar bem, eu tenho chance de conseguir, a chance de conseguir passar na entrevista é muito maior, né? E isso é para tudo que a gente vai fazer na vida. Para a nossa saúde, né? Que eu sempre puxo para esse lado, que é a minha área de trabalho profissional, da saúde. Eu jamais vou ter saúde se eu não acreditar na saúde. Se eu viver falando de doença, se eu viver pensando de doença, né? Competindo dores, eu não vou ter saúde, não. Olha a vibração que eu estou trazendo para o meu lado. Eu estou trazendo vibração de doença. E é incrível o tanto que as pessoas gostam de sentar em rodinha para competir doença, né? O assunto é assim, uma dói o joelho, o outro dói o joelho, a coluna, o pescoço, como se cada dor que tivesse a mais fosse uma vantagem na conversa. Não, a gente tem que vibrar a saúde. A gente tem que falar assim, ó, meu joelho dói? Dói. É uma artrose forte? É. Mas eu vou me exercitar, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou seguir tudo que precisa ser seguido do meu tratamento, isso vai melhorar. E não ficar falando da dor do joelho o dia inteiro. Porque se a gente fala da dor o dia todo, e falando de dor do joelho é só um exemplo, né? Qualquer situação de doença, se a gente falar dela o tempo todo, a gente está afastando a saúde da gente. Porque nós estamos trazendo vibração o quê? De doença. Então, primeiro a gente cura o pensamento, depois a gente cura o corpo. Né? Quando vai emagrecer, se ficar com o pensamento de gordinho, não emagrece não. Sabe? Tudo que vai comer, fica pensando que vai engordar, mas não vai emagrecer de jeito nenhum. Já está comendo preocupado que vai engordar, ué? Vocês acham que a queima de caloria, o metabolismo do corpo vai acontecer diante de uma vibração dessa? Não vai. Então, nós temos que pensar de acordo com aquilo que nós queremos. A prosperidade. A gente está lá na fila do supermercado para passar pelo caixa, o carrinho do supermercado está cheio, a pessoa olha para o carrinho e fala, dinheiro não vale nada. O carrinho está cheio, o dinheiro vale aquilo ali que está dentro do carrinho. Então, quando você reclama que o dinheiro não vale nada, você está afastando ele de você. Agora, se você fala, nossa, eu estou em dificuldade financeira, mas olha o tanto de coisa que eu estou conseguindo levar para casa, né? E tenho certeza que vai melhorar, a gente está atraindo a prosperidade. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, tem a fé aí no meio. E essa fé, ela pode ser uma fé que atrai as coisas boas ou uma fé que afasta as coisas boas. E tá vendo que a fé é em cada situação da nossa vida? De estarmos aqui, ó. Tem gente que às vezes não veio porque não acreditava que ia vir. Aí vem vários empecilhos para que a pessoa não chegue até aqui. Não é? Quando a gente vai começar a fazer culto no lar, quem aqui já faz o culto no lar? O dia que a gente marca e o horário que a gente marca para fazer o culto no lar, os primeiros tempos, é tanto imprevisto que acontece. É campainha ou interfone que toca, é telefone que toca, é alguma coisa que acontece na casa, algum problema que tem que resolver na casa, né? Até que a gente firma a fé naquilo ali, que nós estamos envolvidos no culto, que nós vamos fazer o culto toda semana, que o resto a gente resolve depois, as coisas começam a fluir. E a energia da casa e da vizinhança inteira muda completamente. Se você rezar pela vizinhança no seu culto, gente, promove transformações. Sabe? Então, assim, tudo através do quê? Da fé. Então, a fé, tanto essa fé espiritual quanto a fé na prática humana mesmo, ela transforma a vida, ela transporta montanhas. Certo? Aí agora, eu já vou misturar um pouquinho a fé com a coragem. Eu vou falar duas situações para vocês me contarem qual que seria a fé ideal para a gente seguir, tá? A primeira situação aqui desse lado, ó. Vou voltar na situação da pessoa desempregada. A pessoa está desempregada. A pessoa acredita em Deus. A pessoa reza todos os dias. Frequenta a sua casa de oração. Mas está quietinha em casa, esperando um serviço bater na porta dela. Sabe assim, esperando Deus mandar um trabalho para ela. Esse é o primeiro tipo de fé. O segundo tipo, a pessoa está desempregada, tem sua fé, reza, nem precisa ser todos os dias, mas reza com certa frequência, acredita, conversa com Deus. Às vezes nem frequenta uma casa de oração, às vezes frequenta.
Está desempregada, como o primeiro exemplo, mas está no tempo de desemprego, está fazendo cursos para aperfeiçoar, está falando para todo mundo no WhatsApp, todo mundo que encontra, que a pessoa está procurando trabalho, está saindo para entregar currículo, está movimentando energias para conseguir um trabalho. Qual que vocês acham que é a verdadeira fé? Da pessoa que está esperando Deus fazer tudo ou da pessoa que está se movimentando para que as coisas aconteçam? Qual que é a verdadeira fé? 1 ou 2? É a 2. Essa é a fé da doutrina espírita, é a fé raciocinada, é a fé em movimento, é a fé ativa. Nós acreditamos em Deus? Sim ou não? Sim. Ele é capaz de fazer tudo que Ele quer para cada um de nós? Sim. Mas Ele não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Aquilo que é a nossa função fazer, Deus não vai fazer para a gente. Então, isso é uma fé raciocinada. É rezar, é ter sua fé divina, mas movimentar a energia, entrar em ação para que a gente possa conseguir concretizar os nossos objetivos. Entrar em ação, entrar em movimento, nós precisamos de quem? Da coragem. Então, fé e coragem, elas andam juntas. Nós precisamos de coragem para levantar da cama, não precisamos de manhã? Nós precisamos de coragem para fazer nosso café, tomar nosso café. Nós precisamos de coragem para ir trabalhar, ou para ir estudar, ou para cuidar dos nossos lares, para aquelas e aqueles que ficam em casa. Então, nós precisamos de coragem para estarmos em movimento. Uma fé sem movimento, ela é uma fé cega, uma fé morta. A fé com a coragem, ela é uma fé raciocinada, ela é uma fé ativa. Então, uma não caminha sem a outra. E coragem é movimentar. Coragem é vencer todos os nossos vícios, é vencer nossa preguiça, é vencer nossa inércia, é vencer tudo que nos paralisa, vencer tudo que nos deixa prejudicar a nossa evolução. Isso é coragem, certo? Coragem é necessária, assim como a fé é necessária. Se eu não tiver fé, é muito difícil eu ter coragem, não é? Ter uma coragem sem uma fé? Como que eu vou ter uma coragem naquilo que eu nem acredito? Se eu nem acredito que eu vou atingir um objetivo, como que eu vou ter coragem para ir atrás daquele objetivo? Certo? Sem fé é complicado ter coragem. E sem ter coragem, a fé não vai ter tanto resultado, né? Só a fé sozinha, sem o movimento, o resultado é muito pequeno. Então, as duas andam juntas. E aí, quando a gente fala de coragem, eu preciso falar de uma palavra. A palavra que define coragem é a palavra dever. Todos aqui já ouviram a palavra dever? Né? Nós temos deveres e nós temos direitos. Todos nós temos direitos e todos nós temos deveres. Pensem um pouquinho nessa frase que eu vou falar aqui, ó. Se cada um de nós no planeta cumprir os seus deveres, nós não precisaremos exigir os nossos direitos. Então, primeiro vem o dever, depois vem o direito. Primeiro eu preciso realizar todos os meus deveres para depois eu exigir todos os meus direitos. E nós vivemos numa atualidade que inverteu a ordem do negócio todo, né? Querem primeiro os direitos e nem sequer querem fazer os deveres, né? Assim, a maioria dos deveres a gente nem quer fazer muito e quer exigir todos os direitos que nós temos. A Aninha não está dizendo que é errado exigir direito. Cuidado, né? Não vamos levar pelo outro lado. Exigir os direitos da gente é uma maneira legal, mas a gente precisa o quê? Exercer os nossos deveres. Porque se cada um de nós exercer os próprios deveres, não precisaremos ir atrás dos direitos. Quer ver? Se cada um de nós cuidar do dever de manter a saúde, nós não vamos precisar exigir o direito de uma saúde pública, por exemplo. Nós vamos estar saudáveis. Nós vamos precisar ir atrás de direito à saúde? Não. Nós estamos fazendo o nosso dever de saúde, não é? No trânsito, gente, seria um sonho, assim, maravilhoso, se cada um seguisse as regras de trânsito. Não ia ter problema nenhum. O trânsito ia fluir, ia ter vez para todo mundo, vez para o pedestre, vez para o ciclista, para a moto, para o carro, para o caminhão, para o ônibus. Seria só cada um que cumprir
cumprir os seus deveres. Então, a solução para os problemas da humanidade não é exigir direito, é cumprir dever. E o que é cumprir dever? É fazer aquilo que precisa ser feito. Não é viver fazendo aquilo que a gente quer fazer. Ah, não, a Aninha está atrasada, ela vai sair igual uma doida, fechando todo mundo no trânsito, passando no corredor de ônibus, porque a Aninha está atrasada, ela pode fazer isso. Não. Se eu estou atrasada, o problema é meu que não me planejei. Eu não tenho que sair por aí fazendo desordem porque eu estou atrasada, né? Ninguém tem que sair por aí fazendo o que quer. Nós precisamos sair por aí fazendo o que precisa ser feito. Isso é dever. E para cumprir os deveres, nós precisamos de muita coragem. Senão a gente não cumpre os deveres. Porque não cumprir os deveres é muito mais fácil do que cumprir, né? E para aquilo que é mais difícil, a gente precisa de mais fé e mais coragem ainda. Mas não podemos nos iludir. A humanidade só vai evoluir, o progresso só vai acontecer quando cada um de nós cumprir os seus deveres. Sendo boazinha aqui nessa noite, porque estamos todos felizes, de bom humor, né? Eu falaria que 90% do que a gente faz na vida são deveres. Que a gente faz uns 10% aí do que a gente quer. E aí, fazendo aquilo que precisa fazer, várias vezes, repetindo os nossos deveres, a gente pega gosto por aquilo e nem fica ruim mais, fica uma coisa natural, né? Então, nós precisamos entender que nós não estamos aqui a passeio para fazer o que quer. Aí, eu gosto muito da palavra liberdade. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. Olha a bagunça que foi feita com a palavra liberdade. Eu faço tudo o que eu quero. Eu posso isso, eu posso aquilo. Eu vou ali, eu toco terror e não sei mais o que. Eu sou livre. Isso é ser livre? Fazer o que quer? A torta direita aí, sem preocupar consigo mesmo e com o outro? Isso é liberdade, sim ou não? Sabem qual que é o conceito de liberdade? Liberdade é dominar a si mesmo. Uma pessoa livre é aquela pessoa que domina a si mesmo. É aquela pessoa que sabe que uma coisa vai te fazer mal e não faz. Uma pessoa que sabe que aquilo que vai fazer bem, ela pode fazer. Ela domina a si mesma. Ela sabe que existe o certo e o errado. Não vamos cair nessa onda da sociedade que tudo é relativo, não. Tem o certo e tem o errado. Aquilo que Jesus nos ensinou é o certo. Aquilo que Jesus não nos ensinou é o errado. O errado vai continuar sendo errado mesmo que todo mundo faça. O certo vai continuar sendo certo mesmo que ninguém faça. Então existe certo ou errado. E isso, eu saber o que é certo para a minha vida, né? Nós sabemos o que é certo para a nossa vida e conseguir seguir esse caminho, nós somos livres. A partir do momento que nós sabemos o que faz mal e continuamos a fazer, nós somos escravos. Quer ver um exemplo? Um cigarro. Olha o tamanho de um cigarro. E a pessoa não consegue vencer o cigarro, não consegue parar de fumar. Então a pessoa é o quê? Escrava do cigarro. A pessoa não é livre. Não, Aninha, eu fumo a hora que eu quero. Não, a pessoa é escrava do cigarro, né? Isso é só um exemplo. Tem vários outros. As pessoas são escravas, né? Nós somos escravos da preguiça, nós somos escravos da fofoca, nós somos escravos das reclamações, nós somos escravos do vitimismo, né? Ai, coitadinha de mim, Aninha, nossa, não sei mais o quê. Nós somos escravos de um monte de coisa. Então, a única coisa que nenhum de nós pode falar na atual evolução do planeta é que nós somos livres. Porque liberdade é uma coisa muito ampla. Liberdade é dominar a si mesmo, é vencer os maus instintos, é transformar os vícios, tanto físico quanto moral, em virtudes. Isso é ser livre. E para ser livre, a gente tem que cumprir os deveres. E para cumprir os deveres, a gente tem que ter coragem. E para que a coragem dê resultado, nós temos que ter fé. Tá vendo que tá tudo ligado? Não tem como existir uma coisa sem a outra. E só para ninguém pensar que a Aninha está exagerando no que ela está falando do dever, eu vou ler no Evangelho sobre o dever para a gente, tá? Eu estou lá no capítulo 17, sede perfeitos. O item chama o dever, o item 7.
Olha que interessante. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Porque o dever da nossa profissão, a gente tem ele, tem que fazer, né? E precisa ser feito. Mas o Evangelho está falando do dever moral, daquele dever de seguir os ensinamentos, daquele dever de fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. E se isso acontece, fica tudo equilibrado, fica tudo tranquilo, tá? Então, para hoje, para a gente voltar para as nossas casas, eu quero que nós levemos duas coisas para nós: fé e coragem, né? As duas andando juntas, as duas caminhando juntas. E essa questão do dever, que se nós fizermos, se nós cumprirmos os nossos deveres, nós não vamos precisar correr atrás dos nossos direitos. E o caminho é cada um fazer a sua parte. Nós sabemos que o planeta só vai evoluir quando, com fé e coragem, cada um se transformar. Cada um de nós transportar as montanhas das nossas imperfeições. É assim que o planeta vai evoluir. Ficou até bonito, né? Cada um de nós precisa o quê? Transportar as montanhas das nossas imperfeições. Certo? Não é um tema bacana de falar? Não tem tudo a ver com tudo? Doutrina espírita é isso. Doutrina espírita é vida, é dia a dia. Não é só pegar os livros e ler e ficar ali falando, né, palavras bonitas que está ali no livro. Não, doutrina espírita é viver. É colocar em prática isso que a gente ouve, é colocar em prática o que a gente lê. É viver mais leve, é viver mais feliz, é viver sabendo que as coisas boas vão passar, que as coisas ruins vão passar, que é a fé e a coragem que vai fazer a gente evoluir, que a gente veio para fazer o que precisa ser feito, né? E o que vier que a gente queira fazer é lucro. Então, assim, é ser livre, é ter o livre-arbítrio, é saber viver, para saber colher lá na frente as coisas boas do nosso plantio. Bacana? Então, muita fé e muita coragem para nós, né? Vamos agradecer novamente e fazer alguns pedidinhos agora? Vamos? Fechar os nossos olhos. Mais uma vez, os pés no chão. Porque os pés apoiados no chão, eles promovem a troca de energia, né? E fé é energia, é vibração. Então, vamos apoiar os nossos pés no chão. Soltar os nossos braços no corpo, né? Sobre o colo. Fechar os nossos olhos. E vamos fazer uma respiração, só uma. Bem forte mesmo. Encher bastante os nossos pulmões com muito ar. Mentalizando coisas boas. Vamos lá todos juntos, ó. E nesse momento, agradecer a Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, por tudo que somos, por tudo que temos, por estarmos aqui reunidos, por tudo que Ele faz a cada um de nós, a cada momento. E agradecer por todas as coisas boas que nós temos na vida, por todos esses ensinamentos. Agradecer também pelas coisas ruins, que são elas que potencializam o nosso aprendizado. Agradecer os desafios, potencializar nossos objetivos, nossa saúde. Pedir a renovação da nossa fé, da nossa coragem, para que possamos sempre, cada vez mais, evoluirmos. Cada vez mais cumprirmos mais os nossos deveres. Cada vez mais trocar os nossos vícios por virtudes. Cada vez mais fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Cada vez mais acreditar em nós mesmos, acreditar no outro, acreditar no progresso e na evolução da humanidade. E cada vez mais aumentar a nossa fé em Ti, Senhor. E agradecer sempre. Que possamos colher todas essas vibrações desta noite, deste local, para que possamos nos inundar de energia positiva, de pensamentos bons, para que possamos controlar as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, sempre pensando na nossa evolução, na evolução do nosso planeta. Que vivamos leves, felizes e gratos. E que assim seja.
Uma gente boa é do noite a 10. todos. É É a senha 7? Daqui a pouquinho você é. Não, a gente é do 10. Gracinha, gente. Muita gratidão. Boa noite a todos vocês, viu?